Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá para começar o nosso estudo. Você sabe o que é enculturação? Já ouviu falar sobre isso? O que você entende por enculturação? Nós vamos falar hoje sobre isso, a importância da enculturação da fé. O que é isso? E aí a igreja traz para a gente esses estudos, esse diretório maravilhoso que faz a gente compreender ainda mais as intenções, a riqueza da nossa igreja, orientando-nos para darmos os passos certos para evangelizar. A igreja é linda e ela traz realmente documentos e conteúdos maravilhosos. Pena que nem todo mundo consegue assistir e se aprofundar nesses assuntos. E isso vai abrindo a nossa mente, vai facilitando a nossa compreensão sobre as formas que nós temos de evangelizar. Enculturação tem a ver com cultura. Você vai evangelizar, enculturar a fé. O que é enculturar? É você levar o evangelho para a cultura da pessoa que você está acessando, que está próxima de você. Não adianta nós querermos falar de fé, de evangelização, falar de Jesus a partir da nossa experiência. Você tem que falar a partir da experiência do outro. Isso é enculturar a fé, é você levar Jesus para a cultura da pessoa, aquilo que ela conhece, aquilo que ela vive, como ela vive. Então você vai, como Jesus faria, isso é Jesus, enculturação da fé, enculturação do evangelho, é exatamente o que Jesus fazia. Ele não falava na linguagem de cada um? Então o que nós temos que fazer? Levar o evangelho para dentro de uma cultura e não pegar a minha cultura e engessar e colocar lá dentro da cultura do outro. Como é que o outro vai compreender aquilo que eu estou falando se ele tem um outro modus vivendi, se ele tem uma maneira de compreender, de ter uma linguagem diferente, ter hábitos diferentes, uma cultura diferente. Dentro do nosso Brasil, nós temos culturas extremamente diferentes, de norte a sul, nordeste, sudeste, tudo diferente. Por quê? Porque isso é cultura, a cultura de cada região. Agora você imagina a cultura que nós temos em vários países, em vários lugares, a mesma coisa. Você vai trabalhar com indígena, os índios, qual é a cultura deles? Entendeu? Você vai trabalhar na África, qual é a cultura deles? Na Europa, a cultura. Na Ásia, a cultura deles. Cada um tem uma cultura. Quando o Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, que lançou esse documento do Diretório para a Catequese, ele fez um diretório para ser usado pela Igreja Universal. Igreja Católica significa Igreja Universal, sabiam? Se você não sabe, saiba que a palavra universal é católico, é universal. É um diretório para toda a igreja de todo mundo, igreja católica de todo mundo. É um diretório que foi para todas as línguas, para todos os países, para todos os continentes, tá certo? O que nós vamos fazer? A CNBB, aqui no caso no Brasil, se ela achar necessário, ela vai trazer este documento. Se este documento complementa o Diretório Nacional de Catequese, então ela vai estudar e trazer talvez um documento. Não sei, eu não tô falando que vai acontecer isso. Mas o que acontece? Quando o Vaticano traz um documento para toda a igreja, ela vai se adaptando, se enculturando a cada país, a cada região aonde o evangelho vai ser colocado. Então, nós catequistas, ou você que é evangelizador também, que tem a sua missão, padre, diácono, seminarista, onde você estiver trabalhando dentro da igreja como discípulo missionário, persona em Cristo, que são os padres, vocês vão enculturar. Então o padre missionário, ele sai da Itália, vai para a África, ele vai pegar exatamente o que ele sabe de lá e colocar aqui? Não, ele tem que trabalhar a cultura da África, com como que eles vivem, os valores, os conceitos, o modus vivendi. Então tudo aquilo que eles vivem, você vai enculturar e colocar o evangelho ali dentro, tá bom? Isso é enculturação. E nós vamos ver o que o documento traz hoje para nós. Então nós estamos na primeira parte do novo Diretório para a Catequese. Quem está aí com o livro, eu sei que existem vários, eu já aprendi isso outro dia, que vocês mesmos disseram para mim. O livro tem páginas diferentes, dependendo da editora, tá bom? Como eu estou no livro virtual, eu não vou dizer página, mas eu digo o parágrafo, tá bom? Então, nós estamos hoje trabalhando o parágrafo, deixa eu já falar para você qual é o parágrafo aqui.
Nós vamos trabalhar dentro da primeira parte do livro, do diretório. Nós estamos no primeiro capítulo, que é a revelação e a sua transmissão. A primeira parte fala a catequese na missão evangelizadora da igreja. A importância da catequese na missão de evangelizar. Esse é é a primeira parte inteira. A catequese na missão evangelizadora da igreja. Dentro da primeira parte, primeiro capítulo, a revelação e a sua transmissão. Então, é a revelação de Deus, como Deus se revela e como ele transmite essa revelação. Tá dentro da primeira parte. E dentro do primeiro capítulo tem o item, a evangelização no mundo contemporâneo. Nós já estamos no item 4, que é a evangelização no mundo contemporâneo. Na semana passada, a gente estudou uma nova etapa evangelizadora, que foi do parágrafo 38 até o 41, e hoje nós vamos entrar a evangelização das culturas e a inculturação da fé. A evangelização das culturas, nós acabamos de falar, né? Culturas diferentes. Então, como que vai ser evangelizado nessas culturas? E a inculturação da fé, como fazer a fé chegar naquelas culturas. Como que eu vou fazer chegar a fé na maneira como a pessoa vive, no modo de viver de cada uma da pessoa, na cultura dela, tá bom? Então, é parágrafo 42. Do 42 até o 47. Nós vamos estudar hoje 5 parágrafos, tá bom? Então, todos eles falando sobre esse mesmo assunto. A evangelização das culturas, porque lembra que nós estamos falando de um documento que abrange toda a igreja do mundo todo, a igreja universal, a igreja católica, estamos falando, e a inculturação da fé. Eu vou ler e vou explicando, tá bom? Então, no parágrafo 42 está escrito o seguinte: para se estar a serviço da revelação, nós estamos, catequistas, a serviço da revelação. Não somos catequistas? Nós não vamos revelar Deus na vida do homem, que é Jesus Cristo. Nós vamos revelar Deus. Nós vamos mostrar para as pessoas quem é Deus. Então, para estar a serviço dessa revelação, a igreja é chamada a olhar para a história com os mesmos olhos de Deus. Olha a responsabilidade. A igreja é chamada para olhar para a história com os mesmos olhos de Deus, a fim de reconhecer a ação do Espírito Santo que, soprando onde quer, o Espírito sopra onde quer, ele suscita na experiência humana universal, não obstante suas múltiplas contradições, ou seja, mesmo diante de tantas contradições que aparecem dentro dessa experiência humana, da ação do Espírito Santo, mostra a presença, os sinais da presença de Deus, do Espírito Santo, que ajudam os próprios discípulos de Cristo a compreenderem mais profundamente a mensagem de que são portadores. Então vamos lá. Ou seja, para estar a serviço da revelação, a igreja é chamada a olhar com os olhos de Deus, reconhecendo a ação do Espírito Santo, por mais difícil que seja isso, por mais contraditório que às vezes possa parecer, que através da ação do Espírito Santo, isso ajuda os discípulos a compreenderem e aprofundarem a mensagem que eles são portadores. Lembra que eu já falei para vocês? É fundamental nós conhecermos a doutrina, a tradição, a Bíblia, a palavra de Deus, conhecer o que é que a igreja quer e espera de nós como discípulos missionários. Então a gente estuda, aí chega na hora que você vai se colocar, quem é que vai te ajudar a você se lembrar de tudo aquilo que você estudou, aquilo que o padre falou, aquilo que o diácono falou, aquilo que um mestre veio te orientar e dar uma formação para vocês? Quem que vai ajudar você a lembrar? O Espírito Santo. Porque a partir da vivência que você teve, a partir do conhecimento que você tem, o Espírito Santo vai te iluminar e vai fazer com que você cresça no seu conhecimento, no seu entendimento e permita ser apenas um instrumento para que ele fale em você. Então a ação do Espírito Santo é fundamental para que isso aconteça. Isso está escrito... Tá escrito assim, ó, né, tem um parágrafo aí, quem tá com o livro viu, né? Entre aspas.
suscita na experiência humana universal, não obstante as suas múltiplas contradições, sinais da sua presença que ajudam os próprios discípulos de Cristo a compreenderem mais profundamente a mensagem de que são portadores. Isso está escrito na Carta Apostólica Novo Milênio Inuente, ou seja, início do novo milênio, que foi escrito por São João Paulo II, ao episcopado, ao clero e aos fiéis, quando terminou o grande jubileu do ano 2000. Então, no final do ano 2000, no jubileu do ano 2000, o Papa, no caso, antes Papa João Paulo II, ele escreveu essa carta para todo mundo, que se chama Novo Milênio Inuente, que significa início do novo milênio, e ele fala isso, olha, ele diz assim, ó, o dom da revelação do Deus amor, o dom da revelação do Deus amor, que amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho único, é graça que nos enche de alegria, é notícia que temos o dever de anunciar. E quem é que nos ajuda com isso? É o Espírito Santo, tá bom? Então, tudo bem, vamos continuar só pra gente saber o que é a letra NMI 56. Então, vocês sabem aí embaixo, tem na nota de rodapé, mas quem não sabe eu já tô colocando aqui, tá bom? Então, uma carta apostólica do São João Paulo II, que é Novo Milênio Inuente, início do novo milênio. Continuando, no parágrafo 42 ainda, tá escrito assim, ó, assim se faz possível que a igreja reconheça os sinais dos tempos. Aí na Gaudium et Spes, no número 4. Então tá escrito assim. Então vamos continuar. Assim se faz possível que a igreja reconheça os sinais do tempo no coração de cada pessoa e de cada cultura, em tudo que é autenticamente humano e o promove. É fundamental que a igreja reconheça os sinais dos tempos. O que significa? O mundo está evoluindo. Deus deu inteligência para o homem, para ele desenvolver tecnologias, estudos, formas de se relacionar. E a igreja tem que acompanhar isso. Ela tem que reconhecer os sinais dos tempos. Isso tem que estar presente em cada um de nós. Ah, mas eu não sei mexer com tecnologia, porque eu não quero saber disso, porque eu não me interesso. Como que não interessa? Você é igreja. É fundamental, está escrito aqui no documento. É importante que a igreja reconheça os sinais dos tempos no coração de cada pessoa e de cada cultura. Como que você vai fazer chegar a mensagem do evangelho se você não conhece o outro, a cultura do outro, o que acontece com o outro? Em tudo que é autenticamente humano e o promove. O que promove o homem? O que está promovendo ele? Você tem que saber. Então nós temos que estar atualizados com relação a isso. Aí, na Gaudium et Spes, que é a Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo atual, está escrito o seguinte, apesar de ter efetuado, continuando, nesse mesmo parágrafo, apesar de ter efetuado um discernimento diligente e cuidadoso para identificar os verdadeiros sinais da presença ou do desígnio de Deus, a igreja reconhece que não se limitou a dar, mas também recebeu da história e da evolução do gênero humano. Não só deu. Quando ela reconhece esses sinais, ela não só dá, mas ela também recebe da história, da evolução do gênero humano. A Elizabeth falou, Raquel, qual o site que você pesquisa essas citações dos documentos? Vatican.va. Todos esses documentos você encontra no site do Vaticano. Se você coloca o nome do documento, exatamente como ele está escrito, ou mesmo que seja parecido, às vezes você erra um L a mais, um a menos, ou Elizabeth, você consegue, vai entrar direto lá, vatican.va. Site do Vaticano tem todos os documentos, todos do concílio, todas as cartas apostólicas, tudo tem ali. Então você procurando no Google pelo nome do próprio documento, você já encontra ele, tá bom? E aí você tem como estudar, como ler, e eu trago, como eu tenho trazido aqui para vocês. Então, aqui na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, tá escrito o seguinte, que é do Papa Francisco, né? Onde ele só para complementar, a ajuda que a igreja recebe do mundo. Qual é a ajuda? Porque está dizendo aqui, a igreja recebeu da história e da evolução do gênero humano. Também reconhece que ela não só dá, como ela também recebe. E aí vem no documento, lá está escrito o seguinte, ajuda que a igreja recebe do mundo. Qual é essa ajuda?
Assim como é do interesse do mundo que ele reconheça a igreja como realidade social da história e seu fermento, assim também a igreja não ignora quanto recebeu da história e evolução do gênero humano. A experiência dos séculos passados, os progressos científicos, os tesouros encerrados nas várias formas de cultura humana, os quais manifestam mais plenamente a natureza do homem e abrem novos caminhos para a verdade, aproveitam igualmente a igreja. A igreja aprendeu desde os começos da sua história a formular a mensagem de Cristo por meio dos conceitos e línguas dos diversos povos e procurou ilustrá-la com saber filosófico. Tudo isto com o fim de adaptar o evangelho à capacidade de compreensão de todos e às exigências dos sábios. Esta maneira adaptada de pregar a palavra revelada deve permanecer a lei de toda a evangelização. Deste modo, com efeito, suscita-se em cada nação a possibilidade de exprimir a mensagem de Cristo segundo a sua maneira própria, ao mesmo tempo que se fomenta um intercâmbio vivo entre a igreja e as diversas culturas dos diferentes povos. Para aumentar este intercâmbio, necessita especialmente a igreja, sobretudo hoje, em que tudo muda tão rapidamente e os modos de pensar variam tanto, da ajuda daqueles que, vivendo no mundo, reconhecem bem o espírito e conteúdo das várias instituições e disciplinas, sejam eles crentes ou não. Por que eu estou lendo isso aqui, que está na Gaudium et Spes, do Papa Francisco? Porque ele está mostrando a importância e o valor que a igreja dá no mundo, na evolução do mundo, para fazer com que o evangelho chegue a todas as culturas, em todos os lugares, em todas as línguas. Antigamente, a Bíblia era escrita em grego, depois para o latim, e aí as pessoas não compreendiam. O Vaticano II, o Concílio Vaticano II, veio para trazer para nós essa abertura da igreja para a compreensão em todas as línguas, onde as Bíblias começaram a ser traduzidas e tudo começou a facilitar para compreendermos a palavra de Deus, fazer chegar mais facilmente a nós. Isso é enculturação da fé, é fazer chegar o evangelho na língua do outro, na cultura do outro, tá bom? Então, olha que bonito aqui isso que ele falou, então, nessa primeira parte, tá? Então, a importância da ação do Espírito Santo que a igreja reconhece para poder agir em todas as culturas, em todos os lugares, de todas as formas possíveis, onde nós vamos levar o evangelho. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que o pessoal colocou. A Josiana, mas os sinais dos tempos seria a tecnologia? Não só a tecnologia, tudo o que acontece, todo conhecimento, a ciência, a tecnologia, tudo aquilo que vem evoluindo é a evolução dos tempos, são sinais dos tempos, é onde nós temos que nos aprofundar, conhecer e principalmente estarmos abertos a isso, tá bom? Vamos continuar, parágrafo 43 agora, tá? 43. Mas quando eu digo, eu acho que a Josiana comentou aqui, porque eu falei assim, nós temos que estar abertos às novas tecnologias. Também faz parte, porque principalmente agora na pandemia, o quanto foi importante as mídias para a gente poder evangelizar, para continuar presente na vida dos fiéis. A igreja fez isso. Então, a abertura de você, a possibilidade que existe de você fazer chegar a um número infinito de pessoas a mensagem do evangelho através da missa, dos estudos. Olha, esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo um estudo de um documento de catequese, do diretório, para quantas pessoas? Para quantas pessoas acessarem? Para todo mundo. Por quê? Porque isso é possível. Então a igreja admite isso. E tem um diretório que eu estou estudando, que eu inclusive já estudei, já dei aulas sobre isso pela CNBB, que é o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Aqui fala sobre a igreja, as mídias digitais e a igreja e as mídias. Então, é importante nós estarmos abertos para isso também. E não estarmos fechados para
para essa questão da tecnologia e da informática, tá bom? Então vamos continuar. Parágrafo 43 agora, tá bom, gente? Vamos avançar mais um pouco. Evangelizar não significa ocupar um território. Evangelizar não significa ocupar um território, mas suscitar processos espirituais na vida das pessoas, de modo que a fé seja enraizada e seja significativa. Às vezes a gente pensa assim, eu tô aqui, essa região aqui é católica, é aqui que eu vou trabalhar. Gente, não é assim. Não é isso, não é assim que funciona. O mais importante do que tudo, do que você marcar um território e falar, essa região aqui é católica e daqui ninguém entra e ninguém sai, quem não é católico não entra, não é assim. A evangelização é um processo espiritual, como diz aqui, é suscitar um processo espiritual. Fazer com que a pessoa cresça, saia de uma situação em que ela está hoje, de uma fé fragilizada para uma fé mais forte, fortalecendo esse processo de crescimento espiritual. Aí você está fazendo a evangelização, aí você está fazendo chegar a mensagem de Cristo até as pessoas. E, consequentemente, você está evangelizando, está catequizando. Tá bom? Então, é um processo. Onde você passa, onde você está, não importa se você está falando oficialmente com alguém para catequizar. Olha, vem aqui, você quer ser catequizado? Você quer ser evangelizado? Vem aqui comigo que eu vou te evangelizar. Isso é uma coisa. Tudo bem, vocês estão aqui querendo aprender algo. Então, vocês estão aqui porque querem ouvir isso. Agora, no nosso dia a dia, onde nós estamos, nós evangelizamos com nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que somos. Nós somos evangelizadores a partir do nosso exemplo, do nosso dia a dia, daquilo que realmente somos. Não somente daquilo que falamos. Palavras se perdem ao vento. Pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. A pessoa não entende, como eu falo dos catequizandos. Não adianta só falar. Ou você aplica isso na vida da pessoa, ou então isso vai se perder. Só 7% fica na nossa mente daquilo que nós aprendemos oralmente, tá bom? Então, vamos praticar isso. Então, evangelizar é um processo, ou seja, é a vida, é a tua própria vida. E é na vida do outro também. Então, a partir do seu exemplo, tá bom? Continuando. A evangelização da cultura exige alcançar o coração da própria cultura, no local onde se geram os novos temas e paradigmas, atingindo os núcleos mais profundos dos indivíduos e das sociedades, para iluminá-los a partir do seu interior com a luz do evangelho. Olha que lindo! Você vai evangelizá-los, atingindo os núcleos para iluminá-los a partir do seu interior, do interior deles, aonde você vai, aquilo que é a pessoa. A partir daquilo que ela é, da cultura que ela vive, aquilo que ela acredita, é ali que você vai evangelizar. É ali que você vai levar a luz do evangelho. E não no seu... Por isso, sabe o que isso nos ajuda? A ser mais humildes. A não achar que nós somos os que sabemos tudo. O que temos tudo na mão. Que recebemos de Deus, então nós somos os tais. Não tem isso, gente. A própria igreja está pedindo, Jesus fez isso também. Vai aonde ninguém vai, ninguém foi. Passe pelas pessoas e seja luz de Cristo. Refletir a luz de Cristo. Nós somos como o sol e a lua, né? O sol e a luz. Jesus é o sol, nós somos a lua. Por quê? Porque a lua recebe a luz do sol e ela reflete a luz do sol. Assim como nós devemos refletir a luz de Cristo por onde passamos. Só que nós vamos refletir a luz de Cristo onde nós passamos e aonde as pessoas estão. Porque eu não estou tirando a pessoa de lá e trazendo ela para a minha cultura. Eu estou levando a luz de Cristo para a cultura dela, para a maneira que ela vive. O que eu posso fazer? De que forma a mensagem de Cristo pode iluminar a vida daquela pessoa ali onde ela está? É isso que o documento está falando. Aí tem um outro aspas aqui, deixa eu ver, que é do Evangelii Gaudium. Só um minuto, deixa eu já localizar aqui, do Papa Francisco. Tá escrito assim, o Papa Francisco falou o seguinte, há uma necessidade imperiosa importante,
de evangelizar as culturas para inculturar o evangelho. É a inculturação do evangelho. De que forma que se dá a inculturação? Que foi isso que eu acabei de falar. Ao evangelizar outras culturas, você leva o evangelho para dentro daquela cultura. Nos países de tradição católica, tratar-se-á de acompanhar, cuidar e fortalecer a riqueza que já existe. Ok. Nos países de outras tradições religiosas ou profundamente secularizados, o que é secularizado? Secularizado é aquilo que é do mundo. Secular é aquilo que é do mundo. São países, lugares onde não tem fé, não é trabalhada essa espiritualidade. Então, a pessoa está no mundo, ela não acredita em nada, ou ela busca deuses que de outras formas, que não o Deus, Pai, Criador. Entendeu? Então, voltando, nos países de tradição católica, nós vamos acompanhar a riqueza que já existe. Nos países de outras tradições religiosas, ou profundamente secularizados, ou seja, não tem religião nenhuma, há que procurar novos processos de evangelização da cultura, ainda que suponham projetos de longo prazo. Olha que bonito. Então tá dizendo a importância de lá não tem, nunca se falou de Jesus, ninguém conhece Jesus, não sabe o que é ser cristão. Então, mesmo que seja um projeto longo, façamos um projeto evangelizador. Aonde você está, na sua região, na sua cidade, você gostaria de fazer um trabalho de evangelização com pessoas que ainda não conhecem Jesus? Desenvolva um projeto, apresenta para o seu padre, leva a ideia, chame um grupo de pessoas que queiram trabalhar isso com você e leve adiante. De que forma você vai fazer isso? Você vai primeiro conhecer. Lembra que nós falamos na semana passada, uma igreja em saída. Nós temos que sair, nós temos que nos deslocar. Não é uma igreja, nós não devemos ser uma igreja apenas onde nós recebemos as pessoas, mas tem muitos missionários que saem em missão. E isso é importante. Se você tem essa vocação, se você tem vontade de sair em missão, faça um projeto, conheça algum projeto, alguma instituição católica que já faz isso. Se associe a essas associações para fazer esse trabalho na sua região, na sua cidade, no seu bairro. Entendeu? Isso é possível você fazer. Não precisa criar nada se já existe. É como a gente fala, não precisa inventar roda se a roda já foi inventada. Vai lá e pega a roda que já foi inventada e continue desenvolvendo ela, rodando ela, fazendo ela acontecer. Não é do dia para a noite. Quantos anos tem a igreja? 2000 anos, mais de 2000 anos que nós trazemos isso e a igreja se atualizando, a igreja se enculturando. Por quantos e quantos lugares a igreja já passou e passa e continua evangelizando e se enculturando o evangelho. É isso, tá bom? Vamos continuar então. A relação, no parágrafo agora é 44, tá bom? Tá, vamos lá. 44. A relação entre o evangelho e a cultura sempre desafiou a vida da igreja. É um desafio, porque é difícil. Tudo aquilo que é difícil é desafiador. Muitas pessoas odeiam desafios, por quê? Porque tem medo, porque tem insegurança, porque não gostam, são pessoas que gostam de estabilidade, são pessoas que gostam de segurança, então não gosta desse desafio. Agora, um discípulo missionário não tem como não gostar de desafios, porque desafios nós temos todos os dias. Na nossa maneira de viver, na nossa maneira de comportar, de se relacionar, de evangelizar, de fazer chegar até o outro a mensagem, da gente errar e ser taxado de que fica batendo mão no peito, vai na igreja como e erra. Sim, faz parte, temos medo. Agora, por que temos medo, nós não vamos? Paulo teve medo, Pedro teve medo, os apóstolos tiveram medo. Lógico que tem medo, Jesus também teve. Mas continuou. Nós temos que continuar. Então, a relação entre o evangelho e a cultura sempre desafiou a igreja. Sua missão, qual é a missão? É custodiar fielmente o depósito da fé, mas ao mesmo tempo
é necessário que esta doutrina certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Tá batendo na tecla. E o Papa, aqui no caso foi... Ah, não, isso aqui foi João 23, na... Discurso de João 23, na abertura solene do concílio. Ele disse o seguinte: é necessário que esta doutrina certa e imutável, ele estava dizendo com relação à doutrina, aos ensinamentos que a igreja estaria trazendo para todo mundo, uma doutrina, um ensinamento, que essa doutrina certa e imutável deve ser fielmente respeitada, ou seja, tudo aquilo que sair ali do concílio precisa ser respeitado, aprofundado e exposto de forma a responder às exigências do nosso tempo. São João 23, quando ele imaginou o concílio, ele já visualizava a necessidade da atualização da igreja. Isso já faz mais de 50 anos. Então, o que acontece? A igreja vem crescendo muito ao longo desses anos, porque foi imensamente grandioso esse concílio, o último concílio que nós tivemos, que é o Concílio Vaticano II, e trouxe uma reforma da igreja substancial, gigante realmente. E ele já enxergava a importância das exigências do tempo lá ali naquela época, e agora, mais ainda com a tecnologia e com a internet, a evolução ainda é muito mais rápida, muito mais rápida. Então nós temos que estar aptos e usando esses documentos, aproveitando ao máximo esses documentos para poder suprir as exigências do nosso tempo. Ainda no parágrafo 44, na situação atual, marcada por uma grande distância entre fé e cultura, é urgente repensar o trabalho de evangelização com novas categorias e novas linguagens que ressaltem a dimensão missionária. Volta a cutucar no parágrafo 44. A importância da evangelização com novas categorias e novas linguagens. O que será que a igreja vem falar disso para nós? Que linguagem que você está usando com o seu catequizando? Trazendo agora para a nossa prática. Seja você onde estiver, norte a sul do Brasil, fora do Brasil, de língua portuguesa, que está me ouvindo aqui agora. Aonde você estiver, qual é a linguagem que você está usando com o seu catequizando, com aquela pessoa que você está levando a mensagem de Jesus? Você está usando a sua linguagem, aquela linguagem que você se orgulha de ter, de conhecer todo o seu conhecimento, ou você está lá na cultura da pessoa, na vida da pessoa, falando a linguagem dela? De que adiantaria eu estar aqui explicando os documentos, o documento do diretório para vocês, se eu estivesse usando uma linguagem difícil de vocês compreenderem? Não ia valer, vocês iam perder o interesse. Não é verdade? Assim também deve ser a sua evangelização. Deve ser a maneira como você vai fazer chegar essa mensagem até os seus catequizandos. Então, o documento está pedindo isso, tá bom? Então, voltando, só para repetir esse pedacinho. Na situação atual, marcada por uma grande distância entre fé e cultura, porque isso existe. Existe. Tem culturas que não têm fé. E aí, como que essa distância, como é que fica? Então, baseado nessa distância, marcada por uma grande distância entre fé e cultura, é urgente repensar o trabalho de evangelização, com novas categorias, novas linguagens que ressaltem a dimensão missionária. Por quê? Porque a dimensão da ação missionária, ela ultrapassa aquilo que nós vemos. Ela vai muito além. Vai a lugares e pessoas que você nem imagina onde pode chegar. E tem os missionários que vão e fazem chegar. Tudo bem, gente, parágrafo 44. Vamos para o 45 agora? 45. Toda cultura tem sua peculiaridade, mas atualmente muitas expressões culturais se difundem com o fenômeno da globalização.
Essa é fortalecida pelas mídias de comunicação de massa e pelos movimentos populacionais. Vamos entender o que é isso daqui, é muito interessante. Na carta apostólica, que se chama Ubicunque et Semper, em todo lugar e sempre, é uma carta apostólica do Papa Bento XVI, no qual ele instituiu o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que foi, esse Pontifício Conselho foi quem fez esse documento que nós estamos estudando, o Diretório para a Catequese. Foi o Papa Bento XVI que instituiu este pontifício, conselho para a promoção. Então, você imagina o que é um pontifício conselho para a promoção da nova evangelização? Ele constituiu um conselho, um grupo de pessoas, de bispos, talvez padres também, eu não sei, isso eu não sei informar, para estudar para promover uma nova evangelização. Então, esse conselho está focado em estudar tudo o que acontece no mundo todo e trazer para a igreja uma solução, que é o caso, neste caso, do Diretório para a Catequese. Então, o Papa Bento, quando ele instituiu isso, ele disse o seguinte, olha o que o Papa Bento falou, isso foi no ano... Ai, que ano que foi isso? Eu acho que eu não anotei o ano aqui, tá bom? Não tem o ano, tá? Me desculpem, mas eu não peguei. Tá escrito assim, olha, é o que tá aqui no documento. As transformações sociais às quais assistimos nos últimos decênios têm causas complexas. Transformações têm causas complexas, que afundam as suas raízes no tempo longínquo e modificaram profundamente a percepção do nosso mundo. Considerem-se os gigantescos progressos da ciência e da técnica, o ampliar-se das possibilidades de vida e dos espaços de liberdade individual, as profundas mudanças em âmbito econômico, o processo de mistura de etnias e culturas causado por maciços fenômenos migratórios, a crescente interdependência entre os povos. Neste documento, nessa carta que ele faz, quando ele institui esse conselho, ele comenta sobre isso. Ou seja, para eles prestarem atenção nas transformações, no fenômeno da globalização, através da internet que promoveu tudo isso, o que está acontecendo em todo o mundo para que a igreja haja de acordo com a necessidade do próprio mundo, aquilo que está acontecendo. Então eles vão buscar toda essa realidade. Então ele diz aqui, considere-se o gigante progresso da ciência e da técnica. Então, ou seja, a igreja tem que estar atenta. O que está acontecendo com a ciência? O que a ciência está promovendo em prol do homem? Para nós nos atualizarmos e colocarmos em prática também dentro da igreja, para adaptarmos e fazermos um processo de espiritualização condizente com a cultura de cada lugar. Então, a ciência, a técnica, a possibilidade de vida, os espaços de liberdade, as profundas mudanças no âmbito econômico, no processo de mistura de etnias, porque quando povos de um determinado lugar vão para outro, essas misturas de raças, de etnias, tudo isso que acontece, que surge? Surgem novos povos, novas características, novas misturas de cultura. Você concorda que você está trazendo culturas que estão migrando para outras e ali elas se unem formando uma nova cultura que vão se adaptando? Porque na verdade quando sai pessoas de uma cultura e vem para outra, ela geralmente traz a cultura dela para cá. Então ela mistura, ela integra a cultura dela com a cultura onde ela está vivendo agora. E as pessoas que estão aqui também vão aceitando, vão acolhendo, então cria-se uma nova cultura. Tudo isso precisa ser pensado pela igreja e por nós que somos os missionários, os discípulos missionários, tá bom? Continuando agora no parágrafo 46. Embora sejam diversas as oportunidades que se projetam neste novo cenário global, embora sejam diversas as oportunidades que acontecem nesse novo cenário, não se pode deixar de notar as ambiguidades e frequentemente também as dificuldades que acompanham as transformações
em curso. Juntamente com uma preocupante desigualdade social, que muitas vezes resulta em alarmantes tensões planetárias, o horizonte de significado da própria existência humana está em profunda mudança. Então está tudo transformando, tudo em mudança, ele está posicionando isso a gente. Aí o Evangelho Gáudio diz o seguinte: na cultura dominante ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior, aquilo que nós vemos. Somente aquilo que nós vemos é o primeiro conceito que a gente tem. Eu vejo que isso acontece ali, é a cultura do exterior, aquilo que eu estou vendo do lado de fora. Imediato, visível, rápido, superficial, provisório. Tudo isso, então, na cultura dominante, hoje, ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior, imediato, visível, rápido, superficial e provisório. Como trabalhar com isso? Um papel central é agora confiado à ciência e à técnica, como se sozinhos pudessem dar resposta às mais profundas questões. Então a ciência está sempre à frente, evoluindo nas pesquisas, evoluindo nos experimentos. É a ciência querendo clonar, querendo fazer novo ser humano a partir dele mesmo, achando que isso é possível. O que vai acontecer depois? Como avançar isso? Como avançar na ciência? Entender isso como processo de evangelização, acompanhando a ciência, acompanhando a tecnologia. A internet é uma tecnologia. Os aplicativos, tudo aquilo que é possível a gente acessar e ter contato com o outro e gerando então a globalização. Então, um papel central é agora confiado à ciência e à técnica, como se sozinhos pudessem dar resposta às mais profundas questões. Muitos processos formativos são organizados tendo por base essas premissas em detrimento de uma formação integral, capaz de dar razão às aspirações mais autênticas da alma humana. Vamos entender isso que ele falou. Muitos processos formativos são organizados tendo por base a ciência e a técnica, em vez de uma formação integral capaz de dar razão às aspirações mais autênticas da alma humana. Lembrando que a alma humana está sempre buscando a Deus. Não só de ciência vive o homem, nem de tecnologia. O homem tem sede de Deus. Todo homem tem sede de Deus. O homem procura Deus. De uma forma ou de outra, ele está buscando Deus. E eu disse outro dia, e torno a repetir, a única religião na qual Deus busca o homem é no cristianismo, porque Jesus, que é o próprio Deus, veio até nós. E isso não significa que nós, cristãos, não buscamos a Deus. Muito pelo contrário, todo homem busca a Deus. A posição em pé do homem, que é o único animal que está de pé, é porque ele está direcionado. Ele pisa no chão, mas ele tem a cabeça voltada para o céu. Porque é lá, é Deus que ele busca. Então é a necessidade, porque o homem veio de Deus e ele volta-se para Deus, ele busca a Deus, ele tem necessidade de um ser que transcende para compreender, porque a ciência nem a tecnologia não compreendem a ação de Deus. O Santo Sudário foi estudado pela NASA e realmente foi transformador para aquelas pessoas que estudaram o Santo Sudário. Mas não é a hora da gente falar isso agora, fica para uma outra ocasião, tá bom? Ok, então vamos continuar. Continuando ainda no parágrafo 46. Está em curso, olha aqui, então continuando isso que está acontecendo, está em curso uma verdadeira revolução antropológica, que tem consequências também para a experiência religiosa e que fortemente interpela a comunidade eclesial, ou seja, a própria igreja. A antropologia é a ciência do homem, que engloba suas origens, a evolução, desenvolvimento físico, material, cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças, tudo aquilo que engloba o homem é a antropologia. A revolução antropológica, a revolução dessa ciência do homem, que estuda o homem, ela tem consequências também para a experiência religiosa. Como nós vamos, através da religião, através da espiritualidade, através da nossa missão evangelizadora, nos acompanhar essa revolução de tudo isso que está acontecendo com o homem.
Isso tudo traz para dentro da igreja a necessidade de repensar esse processo evangelizador. Parágrafo 47, continuando. Acho que é o último, né, que eu falei? 47, é o último, é. Então, parágrafo 47. Na formação desse contexto cultural, quando se forma toda essa cultura, tudo isso que nós estamos falando, do mundo, de ciência, de tecnologia, de modus vivendi, da cultura do próprio país, aquilo que ele foi formando e foi surgindo, então, a cultura como um todo. Então, na formação desse contexto cultural, é inegável o papel desempenhado pelos meios de comunicação em massa. Lógico, quais são os meios de comunicação em massa? Todos os meios de comunicação, todos eles. Cinema, teatro, jornal, revista, rádio, televisão, internet, tudo aquilo que faz chegar a mensagem, comunica com outra pessoa, é um formato, é uma forma de comunicação. Aqui no caso a comunicação em massa, por quê? Porque faz atingir muitas pessoas. Então, é fundamental, é imprescindível, é inegável o papel desempenhado pelos meios de comunicação em massa, que redefiniram as coordenadas humanas basilares, a base, para muito além das finalidades mais intimamente relacionadas às exigências da comunicação. O que quer dizer isso? Mais do que comunicar apenas uma notícia, os meios de comunicação estão transformando, eles colaboram para o crescimento, para o desenvolvimento e para o afundamento também, lógico. É importantíssimo, olha, redefinir as coordenadas humanas basilares, a base da coordenada humana. Aquilo que os meios de comunicação nos informam, e é importante que a gente tenha o bom senso de saber aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós escutamos, aquilo que nós lemos, para que seja algo positivo, verdadeiro. Porque agora também tem os fake news, as notícias erradas que destroem mais ainda. Então, os meios de comunicação de massa redefiniram as coordenadas humanas, porque além de comunicar, ele transforma a vida da pessoa também, do ser humano. Porque chega muito rápido pra gente, a gente aprende, a gente cresce, a gente desenvolve, como também pode destruir. Aí tem um documento aqui, tem uma frase aqui, que é do Papa Bento XVI, quando ele fez um discurso aos participantes na Assembleia do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. Gente, as comunicações sociais, o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, e tem o dia também da comunicação social, é importantíssimo dentro da igreja, porque é fundamental que isso aconteça, que seja divulgado tudo aquilo que acontece na igreja, tá bom? Então o Papa Bento XVI fez um discurso aos participantes em 2011, dos participantes daquelas pessoas que participaram da plenária do Pontifício Conselho para a Comunicação Social. E o Papa Bento XVI disse o seguinte: as novas tecnologias, isso está aqui no documento, tá? No parágrafo 47. As novas tecnologias não mudam só o modo de comunicar, mas levam a cabo uma vasta transformação cultural. Desenvolve-se um novo modo de aprender e de pensar, com oportunidades inéditas de estabelecer relações e construir a comunhão. Olha que lindo. Dando a eles o valor e a importância de comunicar aquilo que acontece dentro da igreja. O papel importante da comunicação social. A transformação, portanto, toca a esfera da identidade e da liberdade da pessoa, bem como as habilidades cognitivas e o sistema de aprendizado. Inevitavelmente influencia suas modalidades relacionais e, por fim, modifica a própria abordagem da experiência da fé. Tudo aquilo que nós aprendemos antes, que era pessoalmente, agora existem muitas formas e muitos meios de você fazer chegar a fé até as pessoas. Não só oralmente, porque antigamente os apóstolos era tudo oral. Eles saíam do lugar onde eles estavam, iam para outros lugares para falar, para comunicar o que era a mensagem de Jesus. Com o tempo, e principalmente agora, que com a globalização, com a internet, isso tudo ficou muito mais ágil. É absurdo o número de conhecimento que a gente adquire todos os dias. Então, ele tá valorizando isso e mostrando que, inclusive para a experiência, para a abordagem da experiência da fé, também.
Vocês não estão aqui? Isso não está fazendo vocês crescerem na fé de vocês? Isso não fortalece? É como se fosse a alimentação da fé. Nós estamos alimentando a nossa fé quando a gente fala da igreja, da riqueza que a igreja deseja para nós, a missão que nós temos. A igreja alimentando a gente e eu aqui alimentando vocês, fazendo uma ponte do material para alimentar a fé. Através do quê? Da tecnologia, através da internet, através da comunicação em massa, porque a internet é uma comunicação em massa, o Facebook é uma comunicação em massa. Tá certo? E isso também faz com que a gente aborde a experiência da fé, faça chegar isso a outras pessoas. E para terminar esse parágrafo, diz o seguinte: para a igreja, portanto, e quem fala isso é o Papa Francisco em 2014, num evento no 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais, com o tema Comunicação ao serviço de uma autêntica cultura do encontro. Toda vez que é fundamental que a gente promova o encontro, a cultura do encontro. Que encontro é esse? Da pessoa com Jesus. Você com a outra pessoa e da outra pessoa com Jesus. Entendeu? Essa é a cultura do encontro. Então, nesse tema, comunicação ao serviço de uma autêntica cultura do encontro, o Papa Francisco, em 2014, escreveu: para a igreja, portanto, a revolução nos meios de comunicação e de informação é um grande e apaixonante desafio que requer energias frescas e uma imaginação nova para transmitir aos outros a beleza de Deus. Gente, que lindo! Eu amo ler esses documentos, entendeu? Eu amo porque aqui dentro tem coisas muito bonitas. Espero que eu tenha ajudado você, que tenha sido bom. Um beijo. Deus abençoe, proteja e guarda. Um beijo. Fiquem com Deus. Até.